eu estou aqui no estúdio da TV ABF, na ABF Franchising Expo 2014. Agora, vamos conhecer um pouco vantagens e desvantagens de uma franquia ou empreender sozinho. E para falar sobre isso, eu tenho aqui no estúdio comigo Ana Vec. Ela é diretora da consultoria Vec Ancona. Ana, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Então já vamos começar direto no ponto. Queria ouvir de você um pouquinho vantagens e desvantagens de ser um franqueado, de abrir uma franquia. A questão de abrir uma franquia vai muito do perfil do empreendedor. Se ele tem um perfil para seguir regras, se sentir mais seguro com o suporte de um franqueador e apostar no valor da marca. O fato de você comprar uma franquia faz com que você alavanque o seu negócio mais rapidamente do que um negócio independente. Então a marca tem muito valor, o know-how do franqueador, o suporte que ele vai dar através de treinamentos, reciclagens, toda a orientação que você compra e faz parte do pacote franquia. Agora, para isso, o franqueado tem que ter perfil para ser um investidor que aceita regras, que é diferente do empresário individual. E aí queria ouvir um pouquinho de desvantagens, quer dizer, fora essa questão de ter que seguir regras e padrões muito estabelecidos. Quais são outras desvantagens? A desvantagem também está um pouco ligada à questão do perfil. Se você for uma pessoa arrojada, inovadora, independente, se a gente pensar que boa parte dos franqueadores um dia foram empresários individuais que criaram as suas redes, se você tem um perfil mais independente, essa é uma desvantagem. Se você participar de uma rede que o franqueador não dê suporte, não esteja presente, ou que na verdade você não se identifique com aquele conceito de negócio, que você não tenha estudado antes os bastidores da franquia, essa é uma desvantagem. Pode haver a frustração pela identificação de um conceito de negócio que você vê como consumidor, mas não como empresário. E aí se sentir preso às regras e determinações de um franqueador. Importante isso. E quais são os riscos de quem empreende sozinho? Bom, o empreendimento individual está na questão de você desenvolver know-how, desenvolver uma marca, produto, mix de serviços, conhecer o público-alvo. Então, o principal desafio é elaborar um business plan, fazer uma análise do negócio que você vai criar. Ela nasce de uma ideia, mas você nasce sozinho. E você tem que construir um conceito, uma marca, metragem, projeto arquitetônico. Você tem que ter algum conhecimento específico que lhe dê condições de abrir aquele negócio e se cercar de profissionais competentes, que vão lhe como um advogado, um consultor, um arquiteto, uma agência de comunicação. Então o desafio é infinitamente maior em relação ao franchising, em que alguém já passou por tudo isso, já testou e já fez os ajustes necessários nos erros que foram cometidos. E já tem até todo esse apoio e esse suporte, né? Testado. Isso que ele compra um pacote pronto. E aí eu queria dicas suas para uma pessoa que está pensando em comprar uma franquia, como ele vai avaliar e escolher a rede franqueadora? Bom, eu começo sempre pela questão de exclusão. O que é que você não suporta fazer? O que você não gosta? Okay. Fica mais fácil. Porque aí você tem uma série de segmentos com os quais ele se identifica. Então ele começa analisando os segmentos que ele se identifica. Quais são as tendências no momento de crescimento? Porque tem coisas que se identificam, mas que já não tem redes muito grandes, já não cabem mais franquias nos melhores pontos. Então é lógico que todo mundo pensa nas maiores e melhores marcas num primeiro momento. Só que há marcas em crescimento que tem a hora certa para você entrar. Então se você se identifica com determinado setor que tem potencial de crescimento, que você se identifica com o mix de produtos e os clientes que você vai lidar. E uma outra análise fundamental, qual é o perfil de equipe que você vai liderar? Então, tem um conjunto de análises que são feitas primeiro como autoanálise, como mercado e depois o comparativo entre as empresas franqueadoras. Importante também avaliar o nível de investimento, se está compatível com a sua programação, né? Eu acho que esse é um outro ponto quer dizer, não pode ter sonho. É o sonho do negócio próprio.
né? Quer dizer, não pode ser um sonho, tem que ser um estudo de viabilidade, analisar as planilhas reais, conversar com os franqueados já em operação, ver qual é o grau de satisfação deles e quanto que foi proposto para eles em termos de investimento, incluindo ponto, se é shopping ou se é rua, e se ele tem esse capital e se ele vai precisar de financiamento. E esse financiamento, que taxas que serão praticadas e tal, e ele jogar tudo isso numa planilha. E se ele não tiver o conhecimento suficiente para fazer essa pesquisa e essa análise, também se cercar de especialistas. E para o caso daqueles candidatos que vão começar com uma primeira franquia, mas já com um projeto de expansão no futuro, ele deve avaliar essa expansão na hora de escolher a sua rede ou eventualmente ele vai poder se tornar um franqueado de múltiplas marcas, né? De marcas diferentes? Hoje a gente vê mais comumente esse perfil do franqueado, seja multimarca ou multilojas. Na década de 90, discutia-se que cada franqueado tinha que ter uma franquia só e era o conceito umbigo no balcão. Hoje a gente percebe que o próprio franqueador valoriza o franqueado que tem um perfil empreendedor, um perfil gerencial muito bom e que se ele ficar com uma, duas lojas, ele vai ficar insatisfeito. Então, se ele tem este perfil, ele precisa perguntar para o franqueador se na estratégia de expansão, se esse franqueador permite que ele tenha mais lojas da mesma marca ou se permite que ele tenha marcas outras, inclusive concorrentes. E há franqueadores que aceitam e acham como estratégia inteligente e interessante ter franqueados de marcas concorrentes que podem estar na mesma praça de alimentação. Ele vai batalhar pelas 3 ou 4 marcas que ele tem, que ele está concorrendo com ele mesmo. Perfeito. Então ele vai fazer o melhor possível e ele vai brigar com as outras marcas que não pertencem a ele. Muito bom, interessante isso, importante avaliação. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, todo esse conteúdo que você trouxe para a nossa audiência. Eu que te agradeço o convite, Paula. Obrigada. Essa entrevista fica por aqui. Daqui a pouco o TV ABF tem mais conteúdo para você.